Bom, pessoal, bom dia. Nós vimos na aula anterior alguns exemplos de flexão assimétrica, né, em peças que têm simetria, pelo menos em uma única direção, e que o eixo principal de inércia ele coincide com o eixo de aplicação do nosso carregamento. Então, essa seria uma situação de flexão assimétrica. Tá? Eu já havia passado para vocês que nós temos vários tipos de flexão. E além da flexão assimétrica, nós temos também a flexão assimétrica ou flexão oblíqua. Essa flexão assimétrica ou flexão oblíqua, ela acontece quando nós não temos simetria na peça, que é o caso desse exemplo aqui, que ela não tem simetria em nenhuma direção, tá? Se ela tiver pelo menos em uma direção, ela pode ser considerada flexão normal, né? Desde que o carregamento esteja coincidente com esse mesmo eixo de inércia principal. Já a assimétrica, ela não tem simetria, que é uma situação. Então, o carregamento, ó, ele está na vertical, mas o eixo principal de inércia, ele não é coincidente com o do carregamento. Então, a gente considera uma flexão assimétrica aqui. Em que outra situação nós temos flexão assimétrica? Quando o nosso carregamento está numa direção oposta. Né? Então, por exemplo, aqui eu estou usando uma peça que ela tem simetria na direção X e Y, né? Mas quando eu coloco o carregamento nela, o carregamento está inclinado. Ou seja, esse carregamento ele tem uma outra direção, não é a mesma, né? O eixo principal do carregamento, no caso aqui, toda vez que a gente tem um carregamento inclinado, a gente precisa decompor ele na vertical e na horizontal. Então, a sua composição principal não coincide com a da inércia da peça. Então, aqui a gente tem a flexão assimétrica, que são os casos que nós vamos trabalhar hoje, tá? Bom, se eu tenho um carregamento que ele está posicionado de forma inclinada na minha peça, né, no meu elemento estrutural, esse carregamento ele precisa ser decomposto, tanto na horizontal quanto na vertical, para que a gente possa estar determinando isso, tá? E aqui, pessoal, vai entrar um pequeno detalhe, um pouquinho diferente aí do que a gente já estava vendo anteriormente, tá? Deixa eu ver se vai ter imagem aqui. Deixa eu só fechar algumas coisas, pessoal, porque tá dando interferência, que fica toda hora aparecendo uma mensagem e tá me atrapalhando. Só um instantinho. Vamos ver se agora vai. Então, agora, quando nós temos esse carregamento inclinado, tá? O que nós temos que fazer? Nós temos que decompor essas coordenadas do carregamento. Então, ele vai ter que ser decomposto na horizontal e na vertical. Só que essa decomposição não é no eixo X e no eixo Y, tá? Aqui vai ser com o eixo Y e o eixo Z. Deixa eu só ver se nessa daqui tem uma imagem para mostrar para vocês. Aqui eu trouxe essa representação para vocês, ó. Eu tenho o Y, o X. Então, o Y acima é o positivo, o X para a direita é positivo, mas o Z para a esquerda é o lado positivo dele, tá? Então, eu quero mostrar essa representação aqui para vocês, para que vocês entendam principalmente a questão do posicionamento aí dos sinais, do positivo e do negativo. Então, o eixo que nós vamos trabalhar é esse eixo aqui, ó, YZ. Nós não trabalhamos agora mais com o X, tá? Porque nós estamos trabalhando com essa questão da peça, não é em relação ao carregamento dela, em si em relação à simetria dela e como esse carregamento vai ser decomposto depois, tá? Então, sempre o Z do lado esquerdo é a parte positiva dele, tá? Então, vai ficar invertido quando a gente analisa em relação a X. Então, o X trabalharia dessa forma, né, os eixos positivos, mas o Z, o eixo positivo dele se encontra desse outro lado. Estou comentando isso porque isso é bastante importante na hora da gente estar fazendo essas decomposições, tá? Então, aqui eu trago um exemplo onde eu tenho nessa peça, né, uma peça simétrica, e nela foi aplicado um carregamento inclinado. Esse carregamento inclinado, ele gerou um momento interno que está inclinado também, que tem uma angulação. E essa angulação, ela precisa ser decomposta, tanto na horizontal quanto na vertical. Como esse ângulo, esse momento, ele está bem nesse quadrante, significa que ele vai ter que ser decomposto no Z
positivo e no Y negativo, tá? E aí nós vamos ter que esse momento ele vai se transformar, como o ângulo está desse lado, aqui vai ser o MZ e aqui embaixo vai ser o MY. Quando eu faço a decomposição para o MZ, aqui é o MZ vai ser o momento vezes o cosseno do ângulo. E o MY vai ser o momento vezes o seno do ângulo. Então, lembre aquela regrinha, né? Quando nós temos o ângulo, o lado que tiver o ângulo é o lado que a gente usa o cosseno. E como nós fizemos essa decomposição, agora nós geramos dois momentos, o MY e o MZ. Então, a nossa tensão devido à flexão na nossa peça, ela será referente ao somatório desses dois elementos, tanto do MZ quanto do meu MY, tá? E aí, na fórmula, tem um pequeno detalhe. A fórmula é assim, ó, é menos o MZ multiplicado pelo Y dividido pela inércia em Z, tá? Mais o momento Y multiplicado pelo Z dividido pela inércia em Y. Então, agora, o que alterou nas atividades, né? Antes nós tínhamos somente o Y. Então, a gente achava o eixo principal, o centroide, o Y acima era o positivo, o Y abaixo era o negativo. Agora, nós vamos ter uma coordenada a mais, que é a nossa coordenada Z. Tá? Então, quando nós calcularmos, nós teremos essa outra referência, por conta dessa decomposição de momento interno que tinha uma angulação. Um outro elemento que aparece a mais aqui é a inércia. Antes nós calculávamos somente a inércia em Y. Agora nós calculamos a inércia em relação ao eixo Z também. Tá? Então são algumas informações que acrescentaram aqui na parte de flexão assimétrica. Tá? Então quando eu falo assimétrica, não é somente em relação à peça, está referente também ao carregamento. Então, nós podemos ter a peça simétrica, mas o carregamento de forma inclinada. Ou nós podemos ter o carregamento de forma na perpendicular, mas a peça pode ser assimétrica, tá? Então, essas duas situações, elas se enquadram em flexão assimétrica. E aí tem um outro detalhe que acontece quando nós trabalhamos com flexão assimétrica. Quando nós tínhamos simetria, no ponto que a gente encontrava o centroide, a gente dividia a peça ao meio, né? Então, a parte acima era a positiva, abaixo era a negativa. Então, o centroide, ele é coincidente com a nossa linha neutra, porque ele fica exatamente ali naquela angulação, certinho, né? Na perpendicular do nosso eixo Y. Agora, a nossa linha neutra, ela muda um pouquinho, tá? Então, a linha neutra, ela realmente passa pelo centroide, só que ela tem uma angulação, tá? E essa angulação da linha neutra, ela não é a mesma angulação da aplicação do meu momento. Então, nós vamos ter o centroide da peça, a linha neutra, ela vai passar no centroide da peça, só que a inclinação dela que muda, tá? Então, antes nós tínhamos, vamos supor, essa peça simétrica com carregamento que coincide com o seu eixo principal de inércia. Então, a parte da linha neutra, ela era bem essa daqui, ó, do eixo Z, que era coincidente exatamente com o meu centroide e ela ficava naquele alinhamento, né? A parte de cima positiva, a parte de baixo negativa. Só que agora, devido a essa aplicação do momento inclinado, essa linha neutra, ela também tem uma inclinação. Então, ela tem uma inclinação que, acima dessa linha, ela vai ser positiva, abaixo dessa linha, ela vai ser negativa, tá? E aí, como que eu encontro esse ângulo de posicionamento da minha linha neutra? Tá? E aí, nós temos essa fórmula aqui, ó, que nós vamos pegar a tangente de alfa. Esse alfa é o ângulo de inclinação da minha linha neutra. E a minha linha de referência, gente, é sempre o lado que eu tenho o ângulo do momento. Então, assim, o ângulo do momento, ele não começa aqui, ele vem até aqui, essa barrinha vermelha. Então, é essa continuidade que vai ser a minha referência para determinar a minha linha neutra, tá? Não necessariamente a linha neutra vai ser maior do que o ângulo do meu momento. Pode ser que aconteça também dela ser menor que o ângulo do meu momento, tá? Mas ela tem que ser nessa sequência. Ela começa aqui e vai até algum determinado valor, tá? Mas ela pode ser maior ou menor que esse ângulo do meu momento, tá? E ela não, quando eu falo isso, eu não quero dizer que ela
passe para o outro lado, ela vai seguir essa sequência aqui. Então, o momento, ó, ele não está seguindo o sentido do ângulo anti-horário, então o ângulo da linha neutra também vai seguir esse sentido, tá? E aí, para determinar esse ângulo, nós fazemos o quê? Tangente de alfa é igual a inércia em z, que a gente já vai ter calculado antes, né? Dividido pela inércia em y, multiplicado pela tangente de θ. O θ é o ângulo do meu momento, tá? Então, dessa forma aqui, nós conseguimos encontrar o valor do nosso ângulo da linha neutra. Então, tudo que está acima da linha neutra, ele tem um sinal, tudo que está abaixo, ele tem outro sinal, tá? O sinal daquele valor que eu comentei com vocês, né, do y e do z, a gente vai analisar as coordenadas ainda, tá? Então, por exemplo, ó, eu não falei para vocês que o y, a parte superior, ele é positivo e que para baixo é negativo? Então, o que nós vamos adotar de sinal para o z é a mesma coisa. Aqui nós usamos o z positivo e para cá negativo, tá? Lembram que apareceu esse novo valor aqui para vocês? Esse novo valor aqui, ó, de y e o z? Esse y e z são as coordenadas do ponto que a gente quer determinar a tensão máxima. Então, por exemplo, quando eu passo a linha neutra aqui, esse ponto aqui, por exemplo, nessa extremidade, é o ponto mais distante da minha peça em relação à linha neutra. Então, aqui é o ponto que eu tenho tensão maior. E esse ponto da base aqui, ele é o ponto que está mais distante na parte de baixo. Então, esses são os dois extremos onde eu tenho tensão máxima acontecendo. Porque como agora a peça ela tem a inclinação, né? Ela tem valores máximos e mínimos. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele não é o máximo, porque ele está mais próximo da linha neutra. Só que esse ponto aqui é o ponto mais distante, tá? Então, para saber o valor exato desse ponto, eu preciso do quê? De uma coordenada y e de uma coordenada z. Então, por isso que aparece esse z e y agora, quando a gente tem essa questão de assimetria na nossa peça, tá? E aí, para isso, eu trago um exemplo para a gente compreender melhor como que a gente vai estar trabalhando com esse tipo de situação, tá? Quando a gente trabalhar com assimétrica, eu posso fornecer o carregamento para vocês, né, a viga, só que para facilitar o processo, eu já vou fornecer o valor do momento interno com a sua angulação, tá? Então, aqui eu já tenho uma peça, a peça é simétrica, só que devido ao carregamento, gerou-se um momento interno nela, ó, um momento interno de 12 kN vezes metro. E esse momento interno, ele está coincidente no centroide, tá? Entendam que é exatamente no centroide ali da peça que a gente está trabalhando. E ele tem esse ângulo de 25 graus, que é o meu θ. Lembrando que a gente tem que encontrar o alfa, né? Que é depois o ângulo da linha neutra. E aqui a gente vai determinar qual que é esse valor de tensões máximas na minha peça e onde é o ângulo da minha linha neutra. Então, assim, se a peça é simétrica, é nesse meio aqui que é o centroide. Então, a linha neutra, ela passa exatamente no meio. Mas como que ela passa aqui no meio? Que ângulo que ela vai passar? Tá? Então, isso que a gente precisa determinar nesse exemplo aqui que eu trago para vocês, tá? Então, primeira coisa. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Podem ligar o áudio aí e me interromper questionando, tá? Se eu estiver falando muito rápido também. Então, primeiramente, nós vamos pegar essa peça. Aqui, nós vamos primeiro decompor esse ângulo. Tá? Então, eu tenho esse momento interno, eu vou realizar a decomposição dele. Então, eu vou decompor na vertical e na minha horizontal. Tá? Quando eu decompor na vertical, lembrem que eu fiz até uma colinha aqui para vocês. Ó. O Z para o lado esquerdo, ele é positivo, do lado direito ele é negativo. O Y para cima positivo, para baixo negativo. Tá? Para que a gente tenha essa concepção de sinal de forma bem correta. Tá? Então, eu vou decompor esse valor de momento na vertical e na minha horizontal. Na minha horizontal, ó, perceba que é o lado do ângulo. Então, aqui eu vou usar o meu MZ, né? O meu momento em Z, eu vou usar M é igual ao cosseno de 25, que vai resultar no meu MZ, que eu até coloquei aqui, ó. O MZ é 12 vezes o cosseno de 25. O meu Y, né? Vou decompor também, que vai ser o meu MY. Então, vai ser 12 vezes o seno de 25. Agora, perceba que os dois valores deram positivos, só que a gente tem que saber quem que é o positivo e quem que é o negativo.
Então, como esse valor aqui, quando eu decompus na vertical, que é o y é o meu lado positivo. Então, o meu MY é positivo. Quando eu faço a decomposição na horizontal, o meu MZ, ele está para o lado do Z negativo. Então, esse valor é negativo. Tá? Então, tem que ficar bem claro isso, tá, pessoal? Porque senão dá bastante interferência depois no resultado final. Tá? Então, cuidem muito com isso. Bom, feito essa parte aqui da decomposição e a análise do sinal, né? A questão do sinal, gente, é sempre analisar o quadrante que a gente vai decompor, né? Então, por exemplo, ó, nesse primeiro quadrante aqui, ó, se eu decomponho para cá é negativo, para cá é positivo. Se eu faço a decomposição nesse outro quadrante, ó, positivo, positivo. Nesse outro, ó, positivo, negativo. E nesse quadrante, ambos são negativos, tá? Então, depende do local que a gente está fazendo a decomposição, do quadrante que a gente está fazendo a decomposição do elemento. Próxima etapa. A gente precisa encontrar a inércia da peça, tá? Só que como eu mostrei para vocês, quando a gente tem essa questão assimétrica, nós temos duas inércias, a inércia em relação a y e a inércia em relação a z, tá? Então, eu vou fazer as duas inércias, tá? A inércia em relação ao z, tá? Ao z, a minha base, ó, para vocês não confundirem, tá bem, pessoal? Quem que vai ser a base agora, né? Então, a fórmula que a gente trabalha por inércia é sempre o quê? Base vezes a altura ao cubo sobre 12, né? A fórmula básica numa peça simétrica aqui, ou maciça. Então, o meu Z, né, a linha do Z, ela está se referindo à base. Então, eu faço base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, seria o quê? Transformando em metros, né? Então, seria 0,2 multiplicado por 0,4 ao cubo, dividido por 12. Já cheguei no meu valor aqui em metros a quarta da minha inércia. Quando eu faço a inércia em Y, a minha base muda, tá? Aqui eu só coloquei assim, altura vezes a base ao cubo, só para inverter. Mas, na verdade, o que você considera? O Y não é nesse alinhamento vertical? Então, o alinhamento vertical agora, ele vai ser a minha base. Então, ó, a minha base vai ser 0,4 e a minha altura vai ser 0,2, tá? Então, eu posso escrever de duas formas. Aqui eu escrevi altura vezes base ao cubo, tá? Porque é o que a gente olha, né? Então, assim, vai ser a altura vezes a base ao cubo. Mas, na verdade, o que a gente está vendo, porque, assim, quando eu olho em relação ao y, o meu y está assim. Se eu deito a minha peça, a base dela é isso agora. Então, a base dela se torna 0,4 metros e a altura dela se torna 0,2, tá? Então, há essa inversão apenas. Então, no Z, você usa base vezes a altura exatamente da maneira que vocês estão vendo ali. E quando vocês usam o Y, a base é o comprimento do Y. E a altura vai ser o comprimento ali no meu outro eixo, tá? Então, essa é a diferença entre as duas inércias. Então, sempre analise o seguinte. A inércia em Z, então, eu analiso o Z. O posicionamento do Z vai ser a base. Então, o posicionamento do Z não é a horizontal. Então, essa vai ser a base. Quando eu calculo inércia em Y, qual que é o posicionamento do meu Y? É a vertical. Então, a vertical se chama base agora. E a horizontal vira altura, tá? Então, essa é a diferença entre ambos. Bom, para a fórmula que eu tinha passado para vocês, nós já encontramos o MZ, o MY e as duas inércias. Agora, nós precisamos encontrar o Y e o Z. Esse Y e Z, eles são coordenadas, tá? Quem que são essas coordenadas? Coordenadas do ponto onde nós vamos encontrar o valor da nossa tensão máxima, tá? Ou o valor de tensão naquele ponto, tá? Quando eu falo tensão máxima, gente, é sempre nos extremos da minha peça, tá? Aqui no exercício, ele pede para a gente determinar no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D, tá? Então, nós vamos calcular nos 4 pontos. Então, quem que seria o Y e o Z nesse elemento? Na verdade, eles são as coordenadas do ponto, né? Então, quando eu for calcular o Z e o Y de cada ponto, são as coordenadas. Então, aqui no ponto A. Então, assim, nós já temos o nosso eixo, ó, o Y e o Z. Eu já passei aqui para vocês, ó, quando eu trabalho com esse quadrante, é tudo positivo. Então, qual que é a coordenada do ponto A? Começando que aqui é 0. Então, a base não vale 20 centímetros, que é 0,2 metros. Então, se eu pego do meio para cá, o posicionamento em relação ao eixo Z do meu ponto A é 0,1 metros.
E qual que é o posicionamento em relação a y? É a metade de 40, que é 0,2 metros. Tá? Então, aqui é a coordenada do ponto A. Em relação a z, ele se encontra em 0,1 e em relação a y, em 0,2. Ambos os valores positivos. Tá? Foi o que eu coloquei aqui, 0,1 e 0,2. Agora, do ponto B. Em y, o posicionamento dele é o mesmo do A, que é 0,2. Só que em z está para o lado negativo. Então, agora é 0,1 negativo. Tá? Então, pessoal, façam sempre isso daqui. Busquem montar uma tabelinha que facilita até na hora de vocês fazerem os cálculos do exercício. Tá? Então, montem de todos os pontos. Então, do ponto B, para o lado do z ele é negativo. Para o lado do y ele é positivo. Tá? E aí vocês vão fazer isso para os outros pontos, no caso do C e do D. Tá? Então, do ponto C, nós temos a coordenada em relação a Z, 0,1 positivo, e do Y, 0,2 negativo. Tá bem? E em relação a D, nós temos para o Y, 0,2 negativo e para o Z, 0,1 negativo, tá? Então, eu acho a coordenada em relação a esse eixo que nós trabalhamos aqui. Então, são esses valores que nós vamos adotar, tá? Para os nossos Y e para o nosso Z. Agora, nós vamos fazer de cada ponto. Então, eu vou calcular a tensão que está acontecendo em cada ponto do meu elemento a partir dessa aplicação de momento, tá? Então, eu faço do ponto A, do B, do C e do D. Então, no ponto A, então, vamos seguir a fórmula na risca, tá, pessoal? Então, é menos o momento em Z multiplicado pelo Y, tá? Percebam que é assim, quando o momento é Z e a inércia em Z, você multiplica pelo Y, tá? E quando o momento é em Y e a inércia em Y, você multiplica pelo Z. Então, não se confundam aqui na fórmula, tá? Tomem bastante cuidado em relação a isso. Então, o meu momento em Z, vamos voltar aqui, o MZ é 10,87. Que é negativo. E o MY é 5,07, que é positivo. Então, esse valor eu vou adotar negativo. Então, eu tenho aqui, menos da fórmula, menos o MZ, multiplicado por 10 à terceira. Eu já estou multiplicando por 10 à terceira, para que o meu valor, ele se transforme em MPa, tá? Já saia convertido em MPa, porque é a maneira mais prática da gente trabalhar aí com o conceito de tensão, tá? Então, já multiplico por 10 à terceira todos os valores de momento, que a gente já faz essa conversão para MPa. Então, nós vamos ter aqui menos da fórmula, menos o valor do momento, né, que ele já é negativo, vezes 10 à terceira, e multiplico pelo valor do y no ponto A. Então, voltando aqui, quem que é o valor do y no ponto A? 0,2. E divido pela sua inércia, que é a inércia do Z. Tá? Não se confundam, que é a inércia do Z que nós vamos adotar. 1,067 vezes 10 a menos 3. E faço a mesma coisa para a outra parte. É o MY, que é 5,07. Multiplico por 10 à terceira para converter e multiplico pelo valor da coordenada Z. Então, a coordenada Z vale 0,1. E divido pela inércia em Y. Cheguei nesse valor de tensão aqui do meu ponto A. E eu faço isso, gente, para os outros elementos também. Para a tensão B, para a tensão C, para a tensão D. Tá? A gente faz isso para todos os outros elementos. Sempre cuidem com a questão do sinal. Por exemplo, quando eu faço no ponto B, a minha coordenada Z, ela é, a coordenada Z do ponto B, ela é negativa. Por isso que eu acho interessante vocês montarem a tabelinha, para não ficar voltando lá e se confundindo com o sinal. Monta a tabelinha, sigam essas etapas. Acho que fica bem tranquilo aí na hora de desenvolver a atividade, tá? Então, coloca os valores, os momentos não mudam, né? As inércias também não. Agora, o que vai mudar nas fórmulas é basicamente o valor do y e do z. Então, no ponto B, o y é igual e o ponto z menos 0,1. No ponto C, o y é menos 0,2 e o z 0,1. E no ponto D, menos 0,2 e menos 0,1. Agora, percebam que a gente vai analisar uma situação, né? Aqui não foi passado para vocês a viga, nem o carregamento, né? Só foi mostrado a carga interna resultante no elemento estrutural. Então, assim, visualmente, a gente não consegue ter uma noção de qual lado está comprimindo e qual lado está tracionando, né?
Então, quando nós calculamos as tensões, perceba que o ponto A e o ponto B deram positivo. O ponto A e o ponto B deu positivo. Ou seja, a região do ponto A e do ponto B é uma região que está sendo tracionada. Do ponto C e do ponto D deu negativo, significa que é uma região comprimida. Analisando os valores também, percebam que o ponto A, que é o ponto mais distante, ó, aqui é o ponto A, ele é o que está mais distante. O ponto B, porque lembrem que agora a linha neutra ela não está passando na perpendicular, né? Ela vai passar inclinada aqui em alguma angulação. Então, os valores do ponto A ele deu bem maior do que o do ponto B. Por quê? Porque o ponto B ele está bem próximo da linha neutra. Tá? E a mesma coisa aconteceu com o ponto D. O D é o mais distante, né? Quando a gente olhar aqui, ó, o D, se eu passo a linha neutra inclinada mais ou menos por aqui, ó, o D é mais distante que o ponto C está mais próximo. Tá? Então, assim, a gente consegue ter essa noção também dessas tensões internas, né? Quem são os pontos com mais problema, mais problemático. Ainda falta nós encontrarmos os valores, o valor do ângulo, né? Porque a gente não sabe onde está passando a linha neutra. Então, a gente faz agora a questão do ângulo para descobrir a linha neutra. Então, eu vou pegar o quê? A fórmula, que é a tangente de alfa, vai ser igual a inércia em Z dividido pela inércia em Y, tá? Multiplicado pela tangente do ângulo de 25, que é o ângulo do momento, tá? Desenvolvendo aqui, né? Então eu faço a divisão, multiplico pela tangente de 25, ainda vai ficar sobrar o quê? Tangente de alfa igual a esse valor. Nós vamos fazer o quê? Função inversa, né, da tangente, e eu chego nesse ângulo aqui, ó, de 61,75. Nesse caso, pessoal, percebam que o ângulo do alfa ele ficou superior ao ângulo do momento, tá? Então eu representei aqui o ângulo do momento, que ele está a 25 graus, eu fiz a representação aqui de mais ou menos a minha linha neutra, tá? Então, essa linha neutra, ela passa no centroide da peça, mas ela tem essa angulação, que ela vai ficar inclinadinha, tá? Então, aqui é a minha linha neutra. Olhando a linha neutra nessa angulação, então percebam, ó, o ponto A é o ponto mais distante, o ponto B é o mais próximo. Aqui acabou passando meio em cima, né? Que foi só um rascunho, né? Mas se vocês olharem o ponto B, olha, ele está bem próximo de zero. Por quê? Porque a minha linha neutra está quase pegando ali no ponto B. Por isso que eu fiz esse desenho aqui, ó, praticamente passando em cima. Por quê? Porque o meu ponto B ele deu quase zero. Então, significa exatamente que a minha linha neutra, naquele ponto ali, a tensão está quase zero. E o ponto A é o local de tensão máxima. A mesma coisa acontece com o meu ponto C e D. Né? Então, o ponto C, ó, ele está bem próximo da linha neutra também, por isso que o seu valor é bem próximo de zero. E o ponto D é o que está mais distante. Tá? Então, esse exemplo foi para mostrar para vocês como que a gente pode estar trabalhando quando a gente tem esse carregamento que não coincide com o eixo principal de inércia. Então, nós vamos ter já essa angulação desse momento que vai estar sendo aplicado na estrutura. Vocês precisam realizar a decomposição dele, calcular qual que é o valor desse momento MZ e MY, calcular as inércias respectivas a cada lado, né? Então, em relação a Y, em relação a Y, em relação a Z, e achar a coordenada de cada ponto que vocês desejam encontrar essa tensão da nossa peça. Coordenada Z e coordenada Y. E, posteriormente, substituir nessa fórmula e encontrar o valor das tensões em cada ponto, tá? E, por último, encontrar a angulação da nossa linha neutra. Ou seja, como esses valores são positivos, significa que acima dessa linha neutra nós temos a parte tracionada. Como os valores de baixo estão negativos, essa parte abaixo da nossa linha neutra é a parte comprimida da nossa peça. Tá? Então, esse seria o exemplo que eu trouxe para vocês aí em relação à situação de peça assimétrica. Tá? Para a próxima aula, nós já vamos entrar em outros conceitos. Deixa eu ver se tem algum exemplo a mais aqui. Deixa eu ver. Só um instantinho. Deixa eu ver qual que é a aula 5. Então, a aula 5 ainda vou trazer mais um exemplo de assimetria, tá? E aí, na aula 6, agora é a aula 5, né?
A aula 6 a gente vai fazer mais um exemplo de peça que é assimétrica. E a aula 7 e 8, né, que são as aulas que a gente vai estar realizando à tarde, eu vou fazer com vocês os exemplos de flexão oblíqua, né? Que flexão oblíqua ela vai entrar um pouquinho mais de conceito, que é o último tipo de flexão que a gente trabalha na disciplina, tá? Então, pessoal, alguma dúvida até aqui? Então, eu vou trazer Não. mais um... Oi? Não, professor. Só na hora de fazer mesmo? Tá? Então, eu vou salvar essa aula aqui, já já eu chamo vocês novamente, tá? Daqui uns minutinhos, para a gente fazer o outro exemplo, tá? De flexão. Deixa eu só abrir aqui para ver quem que tá aqui, para a chamada. Tá. Eu deixo salva essa imagem aqui, que eu faço a chamada por aqui, tá? Então, daqui uns minutinhos, 10 a 15 minutinhos, eu chamo vocês novamente.